A paz do Senhor para você, telespectador da Rede Brasil. O programa Lição de Vida está entrando no ar e é muito bom estar com você mais uma vez. Hoje nós vamos receber mais um convidado. Ele vai trazer o testemunho de quem perdeu tudo, mas não perdeu a fé. O servo do Senhor já morou em vários países. Só Deus pode transformar qualquer situação difícil em uma situação bem melhor. Se você está se sentindo só, vazio, entregue-se para Jesus. Essa é a melhor decisão que você pode tomar, obter a vida eterna em Cristo Jesus. Antes de começarmos a ouvir o testemunho de hoje, nós vamos mais uma vez proceder com uma leitura da palavra de Deus. É um texto bíblico que foi inclusive sugerido pelo nosso convidado. Está em Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2, e diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu sê uma bênção. É esse o objetivo de Deus para cada um de nós, que sejamos bênçãos para outras pessoas. Hoje nós vamos conhecer a história do nosso irmão José Marques. Ele foi empresário, chegou a ter uma grande desilusão com alguém de sua família, que se apossou de sua empresa, perdeu tudo e chegou inclusive a dormir no chão. Mas Deus mudou a sua história, mudou a sua situação. Ele está hoje conosco, já foi missionário no Chile, em Angola, em Israel, no Uruguai, e está conosco para contar a sua história. Seja bem-vindo, irmão José Marques. A paz do Senhor. A paz do Senhor, eu saúdo todos os telespectadores com a paz de Cristo, que neste momento é um momento muito oportuno, muito bom para se agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de compartilhar com as demais pessoas o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Fez na minha e pode fazer na sua também. Agradecer à direção da igreja, através do pastor Ailton José Alves, e todos que têm cooperado com a obra de Cristo, porque Deus tem um grande fato para fazer, onde nós observamos que Deus tem feito com o pastor Ailton, que foi um grande missionário, que a Bíblia diz que daria a ele grandes posições, e ele tem feito esse trabalho com muito zelo e capricho na obra de Cristo, aqui no estado de Pernambuco, não só em Pernambuco, como em outros países do mundo. Amém? Amém. O senhor é pernambucano? Nasceu aqui em Pernambuco mesmo? Não, eu nasci numa cidade chamada Lagoa Nova, no interior da Paraíba, na próxima Campina Grande. Em seguida, meu pai foi morar numa cidade chamada Juazeirinho, no Cariri, em pleno polígono das secas. E ali, meu pai não era tão religioso, mas ele lia a Bíblia. E naquela cidade, ele foi o primeiro crente daquela cidade, de Juazeirinho. De Juazeirinho. De Juazeirinho, que foi. Que maravilha. Foi ali, eu tinha aproximadamente 7 anos de idade. Então foi daqui de Pernambuco que mandou também um missionário para lá. Glorificar a Deus pela vida dele, da campanha evangelizadora e missionária de Pernambuco, que tem aberto portas e espaços para a salvação de almas, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil e no mundo, né? Então o pastor João Antônio da Silva, da cidade de Goiânia, chegou lá e abriu o trabalho numa casa residencial. E ali, meu pai e minha mãe foram os primeiros evangélicos a se converterem para Jesus. E eu, com idade de 7 anos, passamos por perseguições, momentos difíceis, dia de apedrejamento, pedras que pariam, muro de pedra na porta da residência, que era a atual congregação. Então, as perseguições contra os evangélicos. Lá em Juazeirinho. Juazeirinho, o pessoal... Era muito carola e não aceitava o evangelho. Então, passou-se por perseguições. E dizia que não queria nada com crente. Crente era chamado de protestante e não aceitavam. Mas e chegou o momento quando eu estava construindo o templo hoje existente, e eu era adolescente e outros irmãos, e trabalhar como servente de pedreiro. Meu pai, como pedreiro, juntamente com o pastor João Antônio. E ali chegou um dia um vereador da cidade, por sinal o presidente da Câmara, chegou com várias mulheres e disse que parasse com aquela obra porque ele não ia aceitar. E que se construísse aquela obra, que ele ia derrubar juntamente com as mulheres, não tinha nem homem perto, para fazer o trabalho de demolir a obra. Mas a obra de Deus
Diz que não, o vestido do inimigo não prosperará contra a obra de Deus, né? E ali começou a construir a igreja, e esse cidadão não aceitou Cristo, mas faleceu no braço de uma mulher em um salão de dança junina. Meu Deus. Então ele teve um infarto fulminante. Sim. Apesar que a Bíblia diz que se tivesse da salvação ele teria sido salvo, né? Mas Sim, infelizmente aconteceu esse fato. Eu, quando já na idade de uns 14 anos, com a Bíblia pregando na praça da cidade. Ainda em Juazeirinho. Em Juazeirinho, todo em Juazeirinho. Então, com a Bíblia, já como adolescente, ele levando a mensagem, naquele tempo o circo de som era bem precário. O cidadão tomou o microfone, quebrou o microfone e jogou fora, não deixou. Era difícil a situação na época para se fazer o trabalho na década de 1950, né? 1950. Então era difícil de fazer o trabalho de evangelismo. Mas Deus, que é o Deus da prosperidade, fez esse trabalho crescer. Hoje tem uma igreja lá na cidade de Juazeirinho, ao qual agora em 2011 eu fui para representar meu pai nos 50 anos de jubileu de ouro daquela igreja. Foi uma bênção, foi uma coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Lá na Juazeirinho nós tivemos o privilégio de ter, como no primeiro batismo nas águas, tivemos lá o privilégio de estar conosco lá o missionário Daniel Berg. Sei. Daniel Berg. Eu não me batizei porque era menor de idade, a minha idade não tinha condição para se batizar ainda. Foi não. E aí depois eu fui batizado em Campina Grande, na Assembleia de Deus em Campina Grande, pelo pastor Silvino Silvestre, onde a sua esposa coordenava os trabalhos de ciclo de oração, era uma bênção. Amém. Minha mãe, por sinal, era dirigente de ciclo de oração. Chegou a ser dirigente. Dirigente de ciclo de oração. E lá com o nosso irmão Silvino Silvestre, filho, que hoje é diácono da igreja aqui, foi adolescente na minha época. Depois fiz muito trabalho de evangelização, de bicicleta e de pés, juntamente com o pastor Francisco Pacheco de Brito, que Deus levou para a glória há um ano e pouco atrás. Ele foi pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Campina Grande. Quer dizer que as casas eram realmente bem longe umas das outras? A zona rural era bem distante. Tinha casas distantes ali 1 quilômetro, 2, assim, a gente saía de bicicleta e a pé. E a pé, era naquele terreno de muita areia. Uma vida, quando ganhava uma vida para Jesus, era uma grande festa. Né? Grande festa, tanto aqui na terra como lá no céu, sim, né? Sem dúvida, é verdade. Então, hoje já tem várias congregações lá nas regiões, lá onde hoje Deus salvou muitas almas. E o trabalho tem sido uma bênção lá naquela cidade. O senhor chegou a trabalhar ali secularmente, quando completou seus 16, 18, 19 anos? Trabalhei, eu tinha uma oficina de bicicleta. Consertava a bicicleta? Consertava a bicicleta. Aí Deus, como é maravilhoso, abriu uma oportunidade para mim num trabalho muito importante, onde eu fui fazer um curso na Sudene. A Sudene hoje, aí quando eu fui trabalhar na área de mineração. Isso lá em Juazeirinho. Em Juazeirinho ainda. Juazeirinho. Nesse curso, tinha 22 candidatos para 6 vagas. E nesse curso eu era o único que fazia curso primário ainda. Sei. E as demais pessoas já tinham esse curso segundo grau. E nesse curso, pela misericórdia de Deus, eu fui classificado em primeiro lugar. Glória. Para a honra e glória do nome de Jesus, né? Amém. Porque Deus abençoa aqueles que buscam Ele, né? Com sinceridade. E ali nós tínhamos um trabalho de som, não sei se vocês lembram, tinha aquele som nesse piscina da igreja, botava um fone para um lado. Né? Colocava ali, eu tinha um programa Amanhecer com Cristo, às 5 horas da manhã a gente já começava a fazer o barulho espiritual. E Entardecer com Cristo, já feito às 5 horas da tarde. E ali foi aquele trabalho. E ali depois eu fui no colégio que eu estudava, e fazia o trabalho de evangelismo, cheguei a ver de alguém querer me bater, colegas de escola, e porque eu era crente, chamava palavras diferentes comigo, coisas que eu não devia. Mas a gente sentia muito, sofria muito, realmente era difícil. Hoje é muito bom se evangelizar aqui no Brasil. Está bem mais fácil. Né? Hoje está fácil, Deus abriu a porta, Deus abriu espaço para que a gente possamos levar. Só não leva a palavra de Cristo quem não quer ter compromisso de levar a mensagem àquelas almas. Mas tudo isso aconteceu por causa de vocês que foram precursores, né? Foram os iniciadores. Os iniciadores, graças a Deus foi. Muito bem. E, irmão, mas aos 25 anos houve uma dificuldade na sua vida. O que aconteceu que o senhor chegou até a esfriar na fé? Irmão, é aquilo que diz a Bíblia, vigiar e orar para não cair em tentação. Eu nem vigiei, nem orei. Já estava ganhando um bom salário na Sudene, funcionário público federal. Foi um dos primeiros funcionários da Sudene, Um dos primeiros, era.
E ali, daquele tempo, comecei a viajar e nas viagens foi onde veio a minha queda. Aí caí, passei por muitos momentos difíceis em termos de vida, né, perigosa. Mas Deus, como está sempre com as mãos para nos abençoar, nos proteger, nunca vi acidentes com pessoas que morreram dentro do trabalho. E Deus me guardou de todas. Eu vinha uma vez de Belém do Pará com um carro já meu, depois que eu morei em Manaus. Esse carro bateu com um caminhão, tombou, o carro acabou, não prestou mais para nada, uma Toyota Bandeirante. Meu Deus, mas o senhor saiu vivo? Vivo, apenas uma pequena cicatriz na testa, uma pancada no tórax. E a pessoa diz, não escapou ninguém aí, não escapou ninguém, mas estava o servo de Deus vivo ali para contar essa história hoje aqui. Amém. Foi nesse período que o senhor começou a conhecer o Brasil e outros países? Foi, no período de Sudene e de Conesp, onde eu trabalhei 14 anos, foi uma empresa hoje extinta, né? Então eu conheci o Brasil, hoje eu já tive o privilégio de ter passado em 25 estados do Brasil. 25? É. Só me faltou Qual o estado que o senhor não passou? É melhor que eu não perguntar tive lá assim. foi somente no Amapá e no Mato Grosso do Norte. Foi não. Então foram os estados onde eu não tive. E depois Deus já me levou a 15 países fora do Brasil. Quais os países? Os países que eu tive fora do Brasil foram Paraguai, República Dominicana, Guianas Inglesas, Uruguai, Argentina, Chile, Panamá, Estados Unidos, a Holanda, Israel também? Israel, Egito, Jordânia, Itália, em Roma eu estive ano passado. Em Roma, na Itália. Foi um privilégio fazer essa viagem. A maior parte deles sempre foi através de trabalho? Uma boa parte é através de trabalho. No trabalho onde eu já servi na Cristo, evangelizando, eu comecei o trabalho no Uruguai. E do Uruguai, depois eu fui a Bolívia. Na Bolívia, fui através do Ministério da Assembleia de Deus na Bahia. E lá fiz o trabalho da obra de Cristo e dando um curso de perfuração de poços. Eu sou técnico em perfuração de poços. Pois não. E esse trabalho já tenho feito para abençoar muitas vidas. E lá na Bolívia, eu fui consagrado diácono da Assembleia de Deus Boliviana. Para mim foi uma honra, um privilégio de servir a Cristo no diaconato da igreja. Agora eu vou entrar na sua área, a sua área profissional um pouquinho. É diferente as perfurações de poços, por exemplo, aqui no Brasil, lá na Bolívia e lá em Israel, que a gente lê sobre perfuração de poços desde o tempo de Abraão, não é? É diferente a perfuração deles lá? Olha, os métodos de perfurações são idênticos em todo o continente, porque depende muito das formações geológicas. Onde nós trabalhamos, geralmente a água vem das formações sedimentares, onde tem maiores volumes de água. Exemplo, no Brasil, o aquífero Guarani, que abrange aquele estado de São Paulo e vai até a Argentina. O aquífero aqui também lá no Vale do Gurgué, onde nós temos o maior poço artesiano do mundo. Lá no Piauí. Um privilégio, o poço artesiano do mundo, chama o Poço Violeta, onde jorra 70 metros de altura. E temos também o nosso sertão nordestino, onde é uma região de terra seca, de formações, rochas metamórficas, onde são as águas tiradas de fraturas de rocha. Fraturas de rocha. Assim como Deus fez a rocha se fender lá no Oriente, onde eles mandam água para o pessoal beber, onde eu tive o privilégio do ano passado de tomar dessa água na fonte que Moisés tocou na rocha. Amém. Aqui Deus tem feito através do subsolo brasileiro também. Amém, muito bem. Obrigado então por todo esse apanhado. Bom, houve um momento na sua vida que o senhor inclusive chegou a ter uma empresa sua própria. Eu tive uma empresa de perfuração de poço. Nessa empresa nós tínhamos vários clientes aqui em Pernambuco, principalmente as maiores fontes de águas minerais de Pernambuco, quase todas fomos nós que fizemos. E clientes na zona de Boa Viagem, outros lugares aí, é uma empresa que a gente era bem sucedido e a gente fazia os trabalhos com muita dignidade que a gente tinha que fazer, né? E fazemos isso aí, essa empresa tinha alguns funcionários e eu tinha a parte de assistência técnica e também dava a parte de curso de capacitação para perfuradores de poços, não só no Brasil como no exterior, contratado por uma empresa lá de São Paulo, que me contratava para esses trabalhos. Então o senhor dava cursos, inclusive no exterior, a respeito de perfuração de poços? A respeito de perfuração de poços, E foi num desses momentos que aconteceu um problema muito sério com sua empresa? Foi. Eu
ainda nesse período eu estava afastado dos caminhos de Jesus. Ah. Então, em 2005, eu voltei para os caminhos de Jesus, depois de passar por uma grande coisa na minha vida, onde eu agradeço a Deus pela minha esposa Carminha, que foi minha intercessora, orando a Deus e buscando. Chegou o momento dela dizer que um pastor ia visitar minha casa, o pastor não foi, disse que eu não queria nem ver a pastor em minha casa. Sei. Fala para ela, mesmo conhecedor do Evangelho, mas o homem Estava um pouquinho afastado de revoltado, Deus. irmão? Era. O homem afastado de Deus, irmão, era um caso sério. É, verdade. Aí eu disse que não queria ver, nem ver pastor na minha casa. 2 anos depois, esse pastor me chama para pregar na igreja dele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aí foi Deus da transformação, né, meu irmão? Vamos voltar só um pouquinho. Então, com 40 anos, mais ou menos, 50 anos, o senhor casou com sua atual esposa? Mais ou menos. A gente conviveu um bom tempo e hoje nos casamos Sei. há mais de 5 anos. Ela se converteu para o Senhor? Ela se Senhor converteu Jesus. e foi minha intercessora. E foi sua intercessora. Para Deus me fazer voltar para os seus caminhos, né? Louvado seja Porque Deus. Deus sempre age Tem ideia de quanto tempo ela orou pelo Senhor? Aproximadamente uns 12 anos. Irmão. 12 anos, não foi? Foi 12 anos que eu faço encalho no joelho. Amém. Como é que foi, então, esse momento de retorno? O senhor começou a contar aí, por favor. Pode trazer os detalhes de como foi que o senhor restaurou a sua vida em nome de Jesus? Foi. Eu estava passando uma dificuldade muito grande, problemas emocionais e tudo assim. Então, um dia a gente tem que procurar um abrigo onde tem sombra, que é na casa de Deus, né? É verdade. Então, eu fui visitar uma igreja no dia 5 de janeiro de 2005. Quando eu cheguei naquela igreja, o pastor não tinha muito conhecimento comigo, não conhecia. E Deus usou ele numa palavra assim, olhando para a igreja. Cheguei lá, estava toda lotada a igreja. Só tinha uma cadeira. Quando eu ia na igreja, eu ficava sempre na porta da porta na hora do convite para eu sair. Sei. Aí eu não queria. Não queria ouvir o convite. Não queria ouvir o convite. Mas nesse dia Deus preparou aquele banquete espiritual para mim. Amém. Cheguei lá, só tinha uma cadeira desocupada a umas 3 filas do púlpito. Bem pertinho. Bem pertinho. Diz assim, é aqui pertinho que eu te quero, né? Amém. E ali o pastor Carlos Camelo, Deus usou ele dizendo assim para a igreja. Não foi para a igreja, foi para mim. Amém. Ele levantou a mão e saudou a igreja e disse, Deus manda tu ir e manda tu vais. Se não tu fores, tu não te arrependes. Meu irmão, isso aí tocou no profundo da minha alma. Eu senti aquela chamada de Deus, então eu quis me levantar, digo, vamos levantar. E não tive força nas pernas para sair. Não tive força, não consegui. Aí então, quando ele disse... O senhor queria se levantar para quê? Para sair, para ir embora. Para ir embora? Para ir embora. Ah, não era para se entregar para Jesus? Não, para ir embora. Sei. Para ir embora, ver como é que isso foi. Então, quando ele falou isso, aí eu perguntei dentro de mim, será que foi para mim essa mensagem? E realmente foi dirigida por Deus para mim, através daquele instrumento, né? Aí com uma voz dentro de mim, no sobrenatural, dizia assim, é contigo mesmo, homem. Ou vai ou tu te arrependes. Glória a Deus. E para não me arrepender, eu fiquei ali. Aí naquele dia uma irmã foi cantar um hino, tocando violão, eu gosto muito de música com instrumentos de corda. Aí ela foi cantar aquele hino, ergue agora a cabeça. Quando ela chega naquela estrofe, diz, se você cair, ele te levanta. Amém. E se chorar, ele te consola, meu irmão. Aí não teve mais jeito, não. Amém. Aí chorei muito, mas chorei muito. Mas chorar, irmão, faz parte da vida do homem. Sabe por quê? Porque o maior de todos os homens chorou por nós, que foi Jesus Cristo. Amém. Quando a Bíblia diz, Jesus chorou, né? É verdade. Então, ali foi um trabalho muito importante. Dali eu já deu vontade de pedir o pastor para parar a mensagem, que eu queria voltar para os caminhos de Jesus. Amém, Glória Jesus. a Deus. Foi uma data Deus. histórica na minha vida. Amém, aleluia. Foi aonde? Foi em que estado? Foi aqui em Pernambuco, Foi né? aqui em Já Pernambuco de mesmo. Petrópolis, numa igreja de outra denominação, Sei. que tem um varão de Deus que faz o trabalho de Deus de evangelizar as pessoas. Então, eu, desse período, logo 5 meses depois, aí Deus mostrando que estava com o filho dele que voltava agora para o Revil. Aí Deus me leva para Angola, na África. O que você foi fazer lá em Angola? Em Angola eu fui dar um curso de perfuração para aquele pessoal carente de conhecimentos técnicos. E quando eu cheguei lá, passei 3 dias com aquela sede de ir à igreja. Mas eu tinha medo porque Angola foi um país de 30 anos de guerra. Um país que estava ainda vivendo o início da restauração de um país. Ainda é perigoso, muitas pessoas com perna amputada, muitas coisas assim, não era fácil. Então, quando eu cheguei um domingo, eu não aguentei. Aí, supondo, voltei, peguei a minha Bíblia, coloquei aqui a Bíblia e saí cadê? Se Cristo comigo vai... Pelas ruas? Pelas ruas. Amém. Eu irei, Amém. não temerei,
Aí saí cantando aquele hino e aquele pessoal ficava, olhava para mim e disse, estava dizendo, um maluco aqui, né? E lá em Luanda, né? Aham. Aí eu fui daquela igreja, cheguei naquela igreja, fui muito bem acolhido, levei umas 300 literaturas, aí já comecei distribuindo literatura nas ruas, aí o evangelista, que era o dirigente... Eles leem português, Em português, Angola é português. Aí ele comecei distribuindo literatura, as pessoas passavam na rua, aí me chamaram, uma pessoa de lá disse, olha, não é proibido, aqui não pode fazer isso não, é muito perigoso. Era proibido. Proibido era. Sei. Aí eu disse, bom, se era proibido já foi, porque Agora Deus já mandou, eu foi. já fiz. Amém. E ali eu recebi uma boa acolhida daquele pessoal, foi uma benção. Então, quando foi o período para vir embora, o pessoal, era um político lá forte, lá do país, queriam me deixar refém para eu não voltar para o Brasil. Aí queriam pegar meu passaporte e cancelar minha passagem. Meu Deus do céu. Mas quando você tem aqueles irmãos que oram, juntamente a oração tem poder, aí começou a campanha de oração na igreja, aí tem o dirigente disse, irmão, se quiser vir, venha para cá, porque eu morava num alojamento lá não contém, lá em Angola. Sei. E então eu disse, irmãos, eu vou esperar que vai acontecer. Quando foi no dia certo da viagem, aí o gerente lá disse, olha, você não marcou sua passagem, não vai poder viajar. Eu digo, não se preocupe. Aí, mas eu já sabia que ele ia ter mandado preparar para cancelar a minha passagem, para eu não voltar. Mas como fugir faz parte dos fatos nas histórias dos homens, como Cristo fugiu lá de Belém para o Egito, né? Foi. Montado no jumentinho, né? Aham. E Deus me permitiu fugir num voo de 1h da tarde. Aí me levaram, conduziram para... Lá não tem táxi. Aí uma jovem lá me conseguiu um táxi de um amigo dela. Aliás, um táxi é um carro particular de um amigo dele para me levar para o aeroporto. Disse, o senhor sai de madrugada, quando chegar lá, o senhor faz seu check-in e fica meio escondido para ninguém lhe ver. Aí eu fiquei, quando foi na hora, 1h da tarde, eu já vi o tarde da cola, eu voltando de volta à minha terra, foi uma bênção do céu. Amém. De lá eu tinha dificuldade de telefonar, quando foi um dia, eu não podia telefonar, aí o cidadão deu um vacilo assim no telefone lá, e eu fui, rapidamente, fiz uma ligação para minha esposa, ele disse, olha, pede oração aí na igreja por mim, que eu estou aqui para ficar como refém. Não sei o coração dela como ficou, porque a essas alturas ela não tinha comunicação comigo. Mas Deus da misericórdia estava comigo e ele me fez voltar. Quando eu chego no Brasil, eu me deparo com um momento muito difícil, que foi esse momento que encontrei a minha empresa fechada e eu expulso do que era meu. Aí foi difícil, porque... Não podia nem entrar nas Não podia nem instalações. entrar. Aí entrei na instalação da empresa. Quando eu entrei, cheguei lá e encontrei a minha mesa, o meu gabinete, que era todo de granito, uma coisa linda, todo bonito, bem organizado. Aí estava tirada a pedra de granito, colocada tábua de madeira velha, de coberta de cimento, tábua de matéria de construção. Sei. Aí quando eu cheguei lá, comecei a chorar. Aí quando estava chorando, aí chegou a minha filha mais velha, a qual a gente não se falar porque ela tinha uma vida não muito correta. Aí ela chegou, mas Deus usa as pessoas assim que não imagina. Quando ela chegou, que me encontrou lá chorando, ela falou, pai, o que é que o senhor tem? Eu disse, é porque me tomaram tudo. Não tenho mais nada. Ela disse, pai, é porque o senhor agora é um crente. Mas eu fui uma garapa de açúcar para o senhor se conformar, se controlar. Aquela que eu não tinha confiança, ela não conhecia. Se puder, posso dizer o nome Elisama, ela vai ficar muito feliz com isso. Foi um instrumento que Deus usou. Aí, na mesma hora, eu peguei o telefone, liguei para o meu filho, que mora em Manaus. Aí disse, contei a história para ele. Aí ele foi dizer, pai, isso é porque você agora é um crente. O inimigo se levanta contra crente, mas Deus é fiel para lhe ajudar e Amém, vai lhe dar vitória. Amém. Nós vamos ficar orando pelo Senhor. Ele hoje serve ao Senhor também lá na Assembleia de Deus, lá em Manaus. Amém. E aí Deus começou a fazer a obra. Aí eu passei por dificuldades. Aí eu tenho um amigo lá na cidade de Carpina, chamado Everaldo Coutinho. Esse cidadão é muito meu amigo há vários anos. Não é, há pouco tempo ele era amigo, mas hoje é muito amigo há muito tempo. Um dia ele chegou na minha casa e eu não tinha nada para comer. Aí ele chegou... Estava desempregado, inclusive. Desempregado, essas alturas, irmão, eu não tinha nem condição. Eu fiquei numa situação fechada, como fechado um leque na minha frente, assim, que eu não lembrava nem de procurar meus amigos, donos de empresas, tanto no Brasil todo que eu conhecia.
empresas de perfuração de poços, empresas de oficina, que eu sou mecânico, sou motorista, sou soldador, tudo me servia um emprego. Aí o cidadão chegou lá em casa um dia e disse, eu vou contar um cheque aqui para fazer depósito. Aí quando chega ele não sabe dessa história, vai saber depois que ele vê essa história. Aí pegou assim um cheque daqui e disse, olha, eu estou com um cheque aqui de R$ 200, é de hoje, toma para tu. Meu irmão, foi de Deus. Amém, Jesus. Foi de Deus. Aí quando ele me deu Glória a aquele cheque, a situação estava tão difícil que ele não tinha como comprar nada. Aí quando ele saiu, aí eu tive vergonha de pedir ele no dia da passagem para ir no banco tocar o cheque. Já pensou? Irmão José Marcos, você vai continuar contando essa história? Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Aguarde, esse é o Lição de Vida. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida. Nós estamos recebendo hoje o nosso irmão José Marques. E você? Você que está em casa, não deixe de interagir conosco. A fanpage da Rede Brasil no Facebook é Rede Brasil TV. Você pode também enviar o seu e-mail para liçãodevida@rbc1.com.br, isso sem cedilha e sem tio. E você também que está em casa, se preferir, pode nos enviar uma cartinha para a Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50090000. Estamos, então, esperando o seu contato. Eu quero mandar um abraço, saudações muito especiais àqueles que nos mandaram e-mail. A nossa irmã Jean Fernandes, a Tereza Ferreira, que pede oração. Também nossa irmã Emília Almeida, Maria de Nazaré Ferreira, a Aline Emily, lá de Ribeirão, essa está sempre ligadinha com a gente. Muito obrigado, então, Aline. Temos ainda a Delvira Ferreira e família, a Sene Amaral Ribeiro, de Nossa Senhora do Ó, Flávio e família, lá da praia de Pontas de Pedra, a Juliane Souza e a Ana Paula, que quer ser batizada no Espírito Santo. Olha, esse seu desejo de ser batizada já é um caminho para que você o seja, viu? Que Deus abençoe. Vamos continuar então conversando com o nosso irmão José Marques. Então, naquele dia, aquele seu amigo lhe dá aquele cheque de R$ 200, tome para o senhor, já foi o começo de um novo momento. Já. Então já foi o começo. Aí quando ele saiu, eu fiquei com vergonha de pedir o dinheiro da passagem que eu não tinha. Porque não dava para pagar com cheque, né? Não dava. E a viagem era distante, mais de quase uns 10 quilômetros de onde era a agência bancária. Aí minha esposa, eu falei com ela tomou emprestado uma vizinha. No dia da passagem eu fui, troquei o cheque, voltei, aí fiz umas compras. Aí já passei dentro de um ônibus em pé, trazendo as bolsazinhas com os alimentos para dentro de casa. Glória a Deus, já era grande coisa na minha vida, né? Muita coisa para quem não tinha nada. E ali, meu irmão, então as coisas foram acontecendo e um dia eu fui convidado por uma empresa de São Paulo para fazer um biscate, um trabalho pequeno por 15 dias. Uma coisa rápida. Rápida, na cidade de Feira de Santana, na Bahia, que eu chamo Feira da Bênção. Amém. Eu mudei o nome da cidade de Feira de Santana, Feira da Bênção. Ali Deus usou para me abençoar a minha vida, mudar e transformar. Amém. E eu dando glória a Deus porque eu tinha armado um trabalho para 15 dias. Lembra daquela mulher, tu fazia aquele bolo, depois comer e morrer, não tinha mais nada. Então, irmão, aí eu fui para a feira, quando eu estou em feira fazendo aquele trabalho, os trabalhos já ia encerrar, aí Deus usa um varão que eu não conhecia, eu já estava lá no mato, lá em Irecê, numa região distante de feira. Aí ele chega e disse, eu sinto que o senhor tem algo para nos dar. O senhor não quer vir trabalhar conosco, não? Um cidadão, eu olhei para ele e disse, não dá não, chefe, eu tenho 60 anos de idade, no Brasil ninguém contrata mais ninguém com 60 anos, não. A pequena fé, né? Sim. A pequena fé, ele foi e disse, aí o que é que o senhor sabe fazer?
Você vê o segredo quando Deus está no negócio, o sobrenatural de Deus. Você me chamou sem saber o que sabia fazer. Foi não. Quando eu disse o que sabia fazer, ele disse, então não interessa se tem oportunidade, interessa. Esse é o nosso irmão José Carlos, lá da cidade da Bahia, de Salvador. Eu não sabia que ele era evangélico. Sei. Aí ele perguntou, quando eu disse, aí eu falei, perguntou minhas habilidades, eu disse para ele, aí eu disse para ele, o Espírito Santo disse, diz ele que é evangélico. Tinha que dizer, né, irmão? Uhum. Porque ele podia ser de algum outro lugar que desprezasse o evangélico. Ele foi e disse, eu sou evangélico. Ele disse, eu sou evangélico? Ele disse, sou. Então, graças a Deus, eu também sou evangélico. Louvado seja Ô, Deus. glória! Aí daí eu fui nomeado pelo governador do estado da Bahia como chefe da maior empresa de perfuração de poço do Norte e Nordeste. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Deus faz isso. Só Deus. Irmão. Ali eu tinha, irmão, naquela empresa, pessoas presbíteros da igreja, que trabalhavam comigo, meus subordinados, diáconos, pessoas maravilhosas, amigos e conselheiros. Aí passei 2 anos nessa empresa. Com 2 anos houve uma mudança de direção da empresa, e mudança política de direção da empresa, e eu passei por um momento difícil, passei por alguma perseguiçãozinha também, mas o Deus da misericórdia estava ao meu lado, né? Amém. Então, eu fiquei lá, quando foi numa sexta-feira, chegou o diretor da empresa e disse, olha, o senhor é muito direito, muito honesto, muito competente, um bom profissional, mas eu quero o seu cargo, o senhor está exonerado, pode ir embora. Mas eu já sabia, porque Deus tinha me avisado. Deus já tinha lhe dito. Tinha me dito 2 meses antes. Sei. Eu não disse à minha esposa para ela não se preocupar. Mas eu sabia, eu estava bem tranquilo. E eu comecei a louvar aquele hino. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Verdade. Aí então eu comecei a louvar assim, realmente a porta que Deus abre, meu irmão, ninguém fecha. Amém. Ninguém fecha. Deus pode mudar de endereço. Deus pode mudar o endereço daquela porta que ele abriu, mas a porta ninguém pode fechar. Amém. Aí quando eu fui exonerado, aí ele perguntou, e agora o senhor vai para onde? Aí eu fui com a mão assim, eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém. Estava aí 2 diretores da empresa. Aí quando eu saí, cheguei em casa, fui orar a Deus, agradecer pela oportunidade do trabalho, e dizer, Senhor, eu agora, Senhor, mais uma vez, 2 anos depois, estou desempregado, em terra estranha, e não tenho o que fazer. Mas só estava morando mesmo já estava morando. na Bahia. Quando eu fui para lá, meu irmão, que cheguei lá ainda fazendo biscate, eu fui dormir no chão. Teve dia que não tinha como comprar um PF. PF é o prato feito. Prato feito. Aí eu já estava trabalhando, 10 dias estava nomeado nessa empresa, mas não tinha dinheiro, recebi dinheiro. Não conhecia ninguém que pudesse me emprestar dinheiro. Entendi. Aí minha esposa disse de manhã, olha, ela me chama Zezinho. Zezinho não tem nada para gente comer hoje. Aí eu disse, Deus proverá. Espera para na Carminha, Deus proverá. Mas Deus é um Deus de bênção, irmão. Ele provê mesmo a bênção. Amém. Aí quando eu saí, eu caminhava assim uns 5 minutos para chegar na empresa. Aí peguei e botei um óculos escuro, chorando, saí chorando. Mas quando você derrama lágrimas, Deus manda 6 anjos, você manda toalha para enxugar, né? Glória a Deus. Glória Foi a bom Deus. por isso que Deus é misericordioso, né? Quando eu vou entrar na empresa, o chefe do departamento pessoal disse, Seu Zé, vai lá no departamento pessoal, eu quero falar com o senhor. Aí eu fui, quando cheguei, ele me entregou um talão de vale-refeição com 22 vales, de R$7, dava R$154. Já dava para fazer uma feirinha. Já. Aí eu cheguei, fiquei lá na empresa sem poder ligar para ela, para dizer essa bênção, porque não tinha dinheiro para comprar, botar crédito no telefone, não tinha dinheiro para nada. Aí quando eu cheguei em casa, disse para ela, nós vamos almoçar fora. Ela disse, mas como você não tem dinheiro para nada? Eu disse, Deus já proveu a bênção, quando eu entreguei o talão de vale-refeição, que eu nunca tinha usado talão de refeição, mas ela conhecia. Aí ela disse, quando olhou, disse, glória a Deus, porque é muito importante, meu irmão, dar glória a Deus pelas bênçãos. Por tudo, né? Agradecer a Deus em tudo. É verdade. Agradecer a Deus em tudo. Então, daí nós almoçamos, aí fomos no supermercado, encontrei o dono do supermercado empurrando carrinho. Quando ele me viu, que ele me conhecia de uma igreja lá, aí disse, me ajudar, disse, não tem como me ajudar não. Aí ele foi e disse, vou mandar fazer para você um cartão especial. Eu digo, não dá não, nós estamos comprando no SPC e Serasa, porque devido à crise, à situação, não foi que ele fosse mal pagador, mas não tinha como pagar. Ele mandou fazer um cartão especial, nós compramos mantimento, aí não faltou mais nada. Aleluia. Foi bênção do céu. Amém, Jesus. E logo uns 6 meses depois, Deus mandou um carro chegando na nossa porta, um Fiestazinho, 2001,
viajar. Ô, pensa. Ô, Deus grande, né? Aí eu fui exonerado dessa empresa. Aí 27 horas depois, irmão, eu era supervisor de uma empresa de petróleo. Glória a E Deus abre a Deus. porta, não teve dia não. 27 horas depois. 27 horas depois. Ou seja, um dia mais 3 1 horas. hora mais 3 horas. Uma empresa na cidade de Catu. E lá eu fui visitar no dia de sábado, quando não atende, o dono da empresa do Rio Grande do Sul. Estava lá. Aí ele estava lá, me atendeu, fez a entrevista, aí perguntou meu salário, eu mostrei o meu contra-cheque, ele disse, pode começar agora. Lá cheguei nessa empresa, tinha 2 crentes nessa empresa. Algumas coisas que precisava consertar na empresa em termos técnicos, mas a Bíblia diz que onde você colocar a planta dos pés prosperará. E ali eu comecei a trabalhar na empresa como supervisor e fazendo modificações e ajudando a empresa a crescer. Hoje a empresa cresceu, está muito bem. Amém. Quando saí da empresa ficaram 12 crentes. Glória Deus já a tem um Deus. propósito de ir lá nesse lugar, né? Verdade. Aí saí da empresa, ficaram a nova geração que Deus preparou, né? Aham. Então, assim, que Deus não fecha a porta, Ele mudou de endereço. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aposentado. Oh, glória, Glória a Deus. Por essa empresa, inclusive. Através dessa empresa, foi. Aham. Aí estou aposentado e hoje fazendo a obra Só fazendo a obra. Fazendo a obra de Cristo. E no trabalho secular não me falta oportunidade. A pessoa chama, mas eu vou fazendo porque é mais uma participação para ajudar na aposentadoria, né? Aham. E eu agradeço muito a Deus hoje estar servindo a Deus na igreja lá no Viana, ao nosso evangelista Itamar. Então, deixa eu voltar um pouquinho com relação às suas viagens internacionais. Qual foi o país que o senhor sentiu mais dificuldade em pregar o evangelho, que o senhor percebeu que as pessoas são mais... não gostam do evangelho, se afastam mais das coisas de Deus? Olha, Dos países que o senhor conheceu? Os países que eu tive foi tanto em Angola como também na Bolívia, né? Na Bolívia, chegava um momento eu sei evangelizar as pessoas assim, o cara vinha com uma peixeira, algo assim, aí dizia, já, a mim não me gusta de cristiano já, não quero. Mas ali eu começava a falar de Jesus e aquelas pessoas terminavam se convertendo para Jesus. Amém. Lá nessa igreja está o nosso pastor Marco Ezequiel, que é pastor e missionário nessa igreja, que é uma bênção. E Deus tem agido muito naquela igreja. Hoje já tem construído o templo lá, e qual eu pretendo ir lá para a inauguração do templo, né? E outro país também foi Angola, que realmente é difícil devido a outras coisas que tem lá, outras seitas que não querem aceitar o evangelho, né? Os países, exemplo, Uruguai, Chile, o Chile e esses países, o pessoal não querem aceitar, mas são moderados para ouvir. São moderados. São moderados para E ouvir. chegam a escutar. Chega a escutar, chega a escutar. Sei. Chega a escutar. Então a gente vai na obra de Cristo assim. E depois, para chegar a essas vitórias, alguém pergunta, para não esquecer, porque tem um segredo, irmão. Para toda receita existe um segredo, né? Aí o segredo dessas minhas vitórias, eu estive lá no Chile, quando aqueles mineiros estavam soterrados, eu estive lá, Deus me deu orientação para orientar, chegando naqueles mineiros soterrados. Sobre os mineiros lá do Aqueles Chile. 33 mineiros soterrados que passaram 69 dias soterrados, né? E ali houve uma reunião no Ministério das Minas e Energia e me convidaram para dialogar com os técnicos, como se fazer o procedimento para chegar nos mineiros. Sei. E a experiência que eu ganhei na empresa de petróleo, coloquei em prática juntamente com eles, e foi como nós chegamos aos mineiros, para a honra e glória do nome do Senhor. Quer dizer que o senhor ajudou, então, a socorrer foi. aqueles mineiros. Foi. Agora, antes de ir para o Chile, me deparei com um momento muito bom, muito especial que Deus marcou na minha vida. Encontrei essa minha filha num círculo de oração. Aleluia. Aí quando eu cheguei naquele círculo de oração, ela estava assim, aí deu vontade de eu sair. Mas o Espírito Santo disse, não, pede perdão a ela. Agora que o ato é sério, viu, irmão? Pedir perdão àquela pessoa, num fato desse, não foi fácil. Aí, então eu cheguei, abri a Bíblia, vi em Mateus, onde diz, se teu irmão fizer algo contra ti, vai a ele. Se não for, leva 2 ou 3 testemunhas, senão vai perante toda a congregação. Aí eu quis sair mais ou menos do que aconteceu, mas o Espírito Santo de Deus determina e a gente, como obediente a Deus, tem que obedecer, né? E ali, naquele momento, eu pedi uma oportunidade e fui para me dar a oportunidade no púlpito.
Aí li a mensagem através da Bíblia, sabe, está em Mateus, sobre o perdão, e ela aperta assim na frente. Aí quando eu li, chorando, mas chorando muito mesmo. Aí eu disse, e agora, neste momento muito oportuno que Deus nos dá, eu gostaria de convidar a minha filha que está aqui na minha frente, Amém, para que Jesus. possa nos reconciliar com Cristo, Amém, Jesus. de decretar o perdão e a vitória. Aí ali, ela resistiu um pouco. Quando ela resistiu, eu parei, aí disse, agora não é mais comigo, é com ela e com Deus. Ela veio, se abraçou. Amém. E Deus fez esta. Então Deus abriu a porta desse trabalho de viagens para mim, de qual era bem remunerado nessas viagens. E Deus abriu a porta de coisa. Eu agradeço a oportunidade de Deus ter aberto a porta do trabalho na igreja aqui, onde eu fui para o Cosmo Damião 1. E depois do Cosmo Damião 1, hoje eu estou no Viana, o nosso evangelista Itamar, ele tem nos dado apoio. O irmão Vanderlei Davino é o dirigente da escola dominical, tem dado me deu a oportunidade de dar aula também na escola dominical. E para completar as coisas boas que Deus tem feito na minha vida, eu conheci a Esther Deb, Oh, aleluia. através do nosso irmão, um irmão lá da igreja também. Tá fazendo o Esther Eu Deb? estou fazendo Esther Deb, eu e minha esposa. amém. Olha, foi um presente de Deus na minha vida, viu, irmão? Porque lá eu conheci as pessoas maravilhosas, um E corpo aprende muito, docente né? muito preparado. Louvamos a Deus pela vida daquele pessoal, daquele povo, que é uma bênção. Ali a gente aprende e participa. E hoje coopero no trabalho de viagens missionárias, juntamente com o nosso professor Givanildo Hermano, que é uma bênção, né? E fazendo esse trabalho de evangelismo de missões, se fazendo para o interior. Aí nós estamos sempre, não perdemos, desde que entramos no estado, não perdemos nenhum e pretendemos ir todos. Amém. Tivemos agora, há uns 4 meses atrás, em Belém de Maria, e ali foi 172 almas para Oh, Jesus. glória a Deus. Tivemos em Surubim, foi 226. Aleluia. E agora estamos nos preparando para ir para outra cidade aí, outras cidades que nós vamos fazer esse trabalho. Para mim é um prazer fazer uma obra missionária e ganhar alma para Jesus. O que o grupo faz quando vai para esses locais? Além de levar palavras, chega a levar alimentos? Leva. Remédios, essas coisas? Olha, é um trabalho muito bonito e muito importante. É compartilhar com aqueles necessitados. Se leva alimentos, leva roupas, leva pessoas de departamento de saúde, higiene bucal para orientar as pessoas com seus kitzinhos para orientar as crianças, a pessoas formadas em direito para orientações jurídicas. E assim a gente vai fazer todo esse trabalho que é necessário para beneficiar as pessoas. E eu tenho um projeto, já falei com o nosso irmão Giovanni Dermano, de depois nesses trabalhos, fazer o trabalho de orientar os pessoais, que é o tema vai ser, não faça do seu pneu uma fonte de dengue, mas faça uma fonte de mantimento, ali fazer as hortas familiares para fornecer alimento para as pessoas. Sim. É um trabalho do qual eu tenho conhecimento dessa parte, e estamos programados para fazer esse trabalho. Amém. Utilizar os pneus não para fonte de dengue. Não para fonte de dengue. Ali vamos encher de material, de matérias orgânicas, adubo, de a própria terra, e ali plantar verdura, plantar algo assim, e você vai ter. Verdade. Beneficiar a natureza e beneficiar a sua própria família. É verdade. Quando o senhor esteve nos Estados Unidos, visitando vários estados, a trabalho, o senhor teve condições de também chegar a pregar o Evangelho, não? Não, porque Não, quando eu não estive nos deu. Estados Unidos, eu ainda estava afastado dos caminhos de Ainda Jesus. estava afastado. Estava afastado. Sei. Mas mesmo assim eu falava de Jesus, aquelas pessoas, mesmo afastado dos caminhos de Jesus, sempre fui uma pessoa temente e gostava de falar do Evangelho de Cristo. Faltava somente voltar como filho pródigo ao convívio do Pai. Amém. Tem coisa melhor não? Não tem coisa melhor. Se for uma coisa, a melhor coisa da minha vida que eu fiz foi essa. Amém. Eu digo assim, que as coisas passaram, que tudo se fez novo. E tem ali no Salmo 92, diz que na sua velhice ainda deram frutos, são viçosos e florescentes, para falar a palavra de Cristo, né? Então nós estamos nesse tema. Deus nos deu uma página num site, que é www.missãoideanunciar.com. Esse trabalho já tem evangelizado várias pessoas através dessa página. E Deus tem feito a obra através de nós como instrumentos, né? Aleluia. Porque nós não somos nada, mas somos instrumentos de Deus, né? Aleluia, é verdade. É isso. Durante todo esse conhecimento no Brasil,
e em vários países do mundo, as pessoas, o senhor tem convivido com pessoas, percebem que as necessidades são as mesmas, o desejo de ser feliz é o mesmo, mas felicidade mesmo, felicidade que não se acaba, que permanece para sempre, só na presença de Jesus. Só na presença de Jesus. Não só na presença. Tem muitas pessoas que em situações financeiras muito boas, pessoas, eu tive com um cidadão, dono de empresa de barco lá em Angola, dono de navegação, Sei. mas a gente via mesmo que tudo que ele tinha, aquelas furtantoninhas, faltava algo nele que era Cristo na vida dele. E eu falei de Cristo para ele lá em Angola. Ele me levou um dia para jantar e me levou para um lugar que só porque me levou para o inferno. Sei. Mas eu me lembrei ali do inferno, como o Jonas falou, do inferno clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. E ali eu fiquei naquela situação difícil, eu queria me levar para jantar com eles, mas o inimigo prepara as investidas, as coisas melhores para apresentar para as pessoas, mas em suma é para jogar no inferno, jogar E ali, quando quiseram que eu bebesse, fizesse algo assim, eu não queria, eu disse, não posso não. Eu disse, mas seu pastor não vai ver não vai saber. Eu não tenho medo do meu pastor aqui não, que está no Brasil a 7.000 quilômetros, tenho medo do meu pastor lá dos céus, que está com olhos de fogo vendo que é o meu procedimento aqui. Então esse que está me vendo, esse eu temo. Então, quero dizer para vocês que estão aqui todos reunidos, que esses Deus que está me vendo aqui, está vendo vocês também, Ele quer salvar vocês porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Então, o melhor caminho é você buscar Jesus. Aleluia. Glorificar Jesus. Jesus. É mesmo assim. Na minha viagem de Luanda para cá, veio uma jovem, no voo sempre era super lotado, né? Mas teve um espaço vazio, uma poltrona, que depois que o avião decolou, ela falou com o comissário para vir junto de mim. Ela é catequista de uma igreja lá. E ela comecei a evangelizar para ela, falando do evangelho, e falei ali em 1 Timóteo 3. E ela disse que não tem isso na Bíblia. Ela disse, eu vou comprar uma Bíblia quando chegar lá. E eu sei que a semente ficou plantada. Amém. Ficou plantada, né? É para ela ver aquele assunto que a Bíblia fala, né? E ali foi evangelizando as pessoas. E ele não pede... meu pai era um grande evangelizador. Já está na glória, né? Amém. Mas ele abria espaço, procurava abrir qualquer motivo para evangelizar as pessoas. E a gente ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Então meu pai me ensinou essa lição e eu tenho que manter e colocar em prática, né? É verdade. Porque foi o ensinamento que ele nos deu. Meu pai fazia culto doméstico todos os dias. Quando eu vi essa lição que nós estamos estudando atualmente, sobre os cultos domésticos, sobre a família, me lembra muito dele. Me recorda até dia que eu choro e me emociono. Amém. Porque ele reunia toda a família antes do café da manhã, louvava os hinos, lia a palavra, fazia a explanação, aí depois orava e dizia, pronto, agora vocês podem ir para a escola. Amém. Eram quantos irmãos ao todo? 5 irmãos. E todos eles na presença do Senhor? Na presença do Senhor, houve os deslizes, mas hoje, pela misericórdia de Deus, todos servem ao Senhor. Que maravilha, que coisa boa. No meu aniversário de 68 anos, nós fizemos um culto lá na minha casa, que Deus também me deu uma casa muito boa. Amém. Me deu uma casa, esse cidadão da Carpina me deu 12 mil tijolos para construir minha casa. Amém. Ele é de outra religião. E aí, no sexto culto, aí veio meus irmãos que moram em Campina Grande, uma irmã que mora aqui, e lá foi a coisa que todo mundo comenta, a coisa mais linda do mundo, foi os 5 irmãos louvando a Jesus, assim, coisa maravilhosa. Que coisa boa. A gente se sente feliz, aí, saber que eu e minha casa servem ao Senhor, né? Amém. É uma coisa maravilhosa. Amém. O irmão José Marques, nós temos um pouco mais de 3 minutos para o encerramento do programa, mas eu gostaria de franquear esse momento para que o senhor pudesse trazer uma palavra para o nosso telespectador. Há tantas pessoas que estão lá do outro lado, que perderam já tanto. Perderam como o Senhor, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de fé. Precisam entender que Deus, o Deus que dá, é o Deus que toma, bendito seja o seu nome, e Ele pode transformar a nossa situação, seja ela qual for. Eu queria que o senhor desse uma palavra para o nosso telespectador e logo depois estivesse também orando por ele, o abençoando em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém. Eu quero deixar para o nosso telespectador o Mateus 6,33, no que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Isso alguém já me perguntou as minhas vitórias, eu disse, esse é o versículo-chave. Então, meu amigo telespectador, você,
se está passando dificuldade, talvez na minha situação, porque o que eu passei não foi fácil, foi difícil na vida. E se você está passando uma dificuldade, você acha que não tem jeito, o Deus que dá o jeito na situação é Deus do céu, Deus da glória. Aleluia. Então busca o Senhor, vai servir a Ele com dignidade, com sinceridade, que Ele vai abençoar, porque buscar e fazer todas as bênçãos que Ele fez na tua vida. Nós não estamos pregando aqui prosperidade material, mas estamos dizendo que Jesus salva e dá vida e vida com abundância. E Ele está te chamando, vem porque o tempo é oportuno. Venha antes que chegue o momento de se fechar a porta da arca e você perecer. Então venha que Jesus te chama e quer te salvar. Esse é o recado que eu tenho para te dar. E que você não sabe a vitória que Deus pode dar na tua vida. É só acreditar. Tenha confiança que Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Pronto, agora o Senhor vai orar por cada um de nós, entregando esta vida nas mãos do Senhor Jesus e toda a Rede Brasil. Amém? Amém. Fique à vontade, pastor. Soberano Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que estamos aqui falando aquilo que Tu te fizeste na minha vida, pelas grandes vitórias que Tu me deste, Senhor. Que Tu não deixasse que eu perecesse, mas Tu estava comigo para me abençoar. Também orar, Senhor, pela Rede Brasil, pelos seus componentes aqui, seus líderes, seu pessoal que trabalha aqui, todos esses são cooperadores da Tua obra, Senhor. Abençoa também nossos telespectadores, Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, toca nos seus corações, para que eles entendam, Senhor, saber que Tu és o Deus da bênção, o Deus da misericórdia, o Deus que está nos céus para nos abençoar, que mandou Teu Filho para morrer por nós, Senhor, para que nos resgatar do mundo do pecado, Senhor, tirar-nos do charco de lodo e transformar como herdeiro do trono de Deus. Pai, abençoa todas as famílias, pessoas enfermas, pessoas desempregadas, Senhor, abre a porta de trabalho e muda a vida, Senhor, para que eles venham também ter o prazer de vir aqui, um dia contar essa história que eu conto das grandes vitórias que Tu me deste e a transformação que Tu fizeste na minha vida. Pai, nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Aleluias. Amém. Muito bem, o programa Lição de Vida chega ao seu final. Nós queremos agradecer pela companhia de todos, pela vida do nosso irmão José Marques, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue abençoando e ministrando sobre sua vida. E não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. A paz do Senhor para você.